Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 24º dia dos 365 dias com a Sagrada Escritura. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no Código da Aliança, capítulos 21, 22 e 23. Aqui são os capítulos referentes ao Código da Aliança. Isto, capítulos 22, 21, 22 e 23. Os capítulos referentes ao Código da Aliança, ou seja, aquilo que o povo deveria fazer para manter o compromisso, a aliança, aquilo que tinha sido realizado entre Javé e eles. Capítulo 23 nós vamos perceber, desde o capítulo 20, que Deus ele vai dando identidade para esse povo. O que é um mandamento? O mandamento não é um castigo. O que é um mandamento? O mandamento não é um cabresto que Deus coloca no povo. Mandamentos são sinais, são como se fossem regras que as pessoas deveriam cumprir para elas manterem o caminho correto, o caminho certo. Aqui são sinais muito concretos daquilo que deveria ser vivido da parte do povo para ele ter uma identidade e se distinguir dos outros povos. Então Deus, ele faz aquele povo ser diferente. Deus, ele coloca para aquele povo algumas regras claras daquilo que daria certo, daquilo que eles deveriam fazer para manter aquele compromisso. E aí, nós temos aqui regras muito claras, nós temos aqui aquilo que Deus pede primeiramente em relação aos outros deuses, para que Javé seja o único Deus, que eles não tenham deuses estranhos. No texto que eu tenho aqui, na Bíblia do Padre, nós estamos no capítulo 20, no versículo de ontem, no capítulo 20, nós vemos Deus pedindo para eles não terem outros deuses. Para ser mais exato, no capítulo 20, versículo 23. Então, só voltando um pouco, o padre faz uma introdução, porque esses textos aqui eles são muito relacionados entre eles. Então, no versículo 23, diz assim, capítulo 20, versículo 23. Não fareis deuses de prata além de mim. Não fareis deuses de ouro para vós. No capítulo 32 nós vamos perceber que o povo ele não obedece. E aí no capítulo 21, Deus ele vai ensinando como que o povo deveria ser, aquele povo da aliança, aquele povo santo deveria tratar os futuros escravos que eles teriam. Como que deveria tratar os estrangeiros que eles iriam se relacionar. Como que eles deveriam tratar quando houvesse algo que fosse uma grande injustiça. A base desse ensinamento, de tantas regras que vai aparecer aqui. Eu penso que o central está no capítulo 21, versículo 23. E foi aqui que eu grifei. Diz assim: nós chamamos de lei de talião, olho por olho, dente por dente. É isso que vai aparecer aqui. Então a regra principal no relacionamento um com o outro é aquilo que faço para você tem o direito de fazer para o outro. E aí Jesus ele vai muito além. Quando bate no rosto de Jesus, ele tinha o direito de bater no rosto daquela outra pessoa. Mas quando bate no rosto de Jesus, ele vira o outro lado e fala, bate também desse lado. E aí, em determinado momento, ele diz, se eu não fiz nada de mal, por que vocês fazem isso comigo? Antigo Testamento, a lei de talião. Novo Testamento, a lei da misericórdia. Versículo 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente,
pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Em outras palavras, aquilo que fizer para um, esse tem o direito de fazer para o outro. Padre, por que aqui já não tem a lei da misericórdia, não tem tudo aquilo que aconteceu no Evangelho? Porque aqui o povo está sendo formado. Até aqui, a história é muito interessante. Podemos dizer que até Êxodo capítulo 19, quando o povo está no Sinai, aqueles estão ao pé do Sinai, só tem essa aliança, só tem um lado ganha e um lado oferece. Deus oferece e o povo só recebe. Agora Deus está ensinando o que eles devem fazer para contribuir, para fazer a parte deles. Aqui ainda existe uma moral muito imperfeita. Deus ele ensina como o povo tem capacidade de entender. Ele não poderia ensinar como ele ensinaria hoje, porque as pessoas tinham um jeito de viver diferente, não compreenderia. Deus ensinou do jeito que deu certo. Deus ensinou do jeito que as pessoas tinham capacidade de entender. Então, nós temos ali a lei dos escravos, a lei em relação ao homicídio, e depois no capítulo 22 nós já temos algumas leis em relação aos animais, quando roubarem os animais, em relação ao pasto dos vizinhos, algo que parece até interessante, em relação aos deveres com os inimigos. E aí no capítulo 22 nós temos algumas leis morais, como que o povo deveria se comportar com algumas leis morais no capítulo 22. E eu gostaria de destacar, tem aqui coisas que muitos usam de maneira fundamentalista, mas aqui Deus ele usou dessa forma porque o povo poderia compreender dessa forma, mas naturalmente hoje nós não vamos tirar uma vida de uma feiticeira. Então aqui para nós o principal o que é? Ali no versículo 17, capítulo 22, 17, diz assim: não deixarás viver a feiticeira. Então Jesus ele já aperfeiçoou a lei, a humanidade ela já estava mais capaz de entender a lei de uma forma diferente. Então quando vocês lerem, quando nós lemos assim, não deixais viver a feiticeira, para nós o centro, o principal não é assim, nós vamos matar a feiticeira, não é isso. Não é para matar feiticeiro, não é para matar a pessoa que faz macumba, ou algumas coisas assim relacionadas ao espiritismo, não é isso. Para nós o principal é perceber que isso não agrada a Deus. Feitiçaria, adivinhação, superstição, leitura de mão, horóscopo, até algumas bênçãos assim de benzedeira, algumas superstições em gerais, isso não agrada a Deus. Não é para matar a pessoa. Nós estamos em um momento da revelação de Deus que não é para tirar a vida, mas o que muda não é a lei mantém. Não a feitiçaria, mas o que vai sendo adaptado conforme o tempo é a maneira de lidar com essas pessoas. A pedagogia de tratar quem faz isso. Ali fala, tira a vida dessa pessoa. Mas hoje nós vemos que Deus continua dizendo para não fazer. Mas para quem faz isso, ou quem realiza isso, para ser tratado de uma forma diferente. E aí depois tem aqui, até alguns vão se arrepiar, versículo 18 diz que quem tiver coito com um animal será morto. Olha, imagina, isso aqui era um tempo muito primitivo, as pessoas tinham relação até com animais. E aí depois, não sacrificar a outros deuses, fora Javé, será considerado amaldiçoado. Depois, versículo 20, não afligirás ao estrangeiro nem o oprimido. Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiro, e o afligires, e quando vós fostes estrangeiros no país do Egito. Então Deus ele vai ensinando como este povo deveria também se viver a vida moral, comportamento moral, em relação à briga entre eles, à discussão, em relação à ofensa, muitas vezes até ataque físico, em relação a alguns pecados, Deus já revela aquilo que não agrada, relação com animais, a feitiçaria, aqui já começa a ficar muito claro. O tratamento misericordioso em relação ao estrangeiro, aquele que pensa diferente de nós. No capítulo 23, e é aqui que nós paramos no dia de hoje, nós vamos perceber 3 festas que Deus revela
que deveriam ser vividas pelos judeus durante os séculos e durante muito tempo. Primeiro, a festa dos ázimos. Nós lembramos que ali próximo da Páscoa, durante 7 dias, eles deveriam se alimentar apenas com o pão ázimo, pão sem fermento. Para lembrar do quê? Quando eles saíram do Egito, foi uma fuga rápida, foi uma fuga de repente, e nessa fuga Deus deu o alimento que eles precisavam, mas foi um alimento que não tinha fermento. Por quê? Porque foi algo extraordinário que aconteceu da parte de Deus. Depois nós temos a festa da messe, ou seja, as primícias de um trabalho do campo deveriam ser oferecidos para Deus. Por fim, a terceira festa, ali no capítulo 23, ainda a festa da colheita. No final do ano, eles deveriam oferecer parte da colheita a Javé. 3 festas, a festa da messe, a festa do pão ázimo e também a festa da colheita. E aqui diz que 3 vezes por ano deveriam celebrar estas festas, cada uma em um momento diferente do ano. Queridos irmãos e irmãs, ainda nesse capítulo 23, Deus ele vai formando o seu povo. Deus vai ensinando como que esse povo deveria viver, como que esse povo deveria caminhar. Aqueles que nos acompanham, vocês que estão lendo junto com o Padre, amanhã nós vamos avançar a partir do capítulo 24. Permaneça, vamos adiante. Deus está mostrando como que o povo deveria fazer para manter a aliança, para manter a amizade, para manter um profundo relacionamento com Ele. Aqui é questão de códigos da lei. Em outras palavras, aqui é questão daquilo que deveria ser cumprido da parte do povo. Deus diz, até hoje eu fiz e eu vou fazer a minha parte. Isso daqui é o que vocês devem fazer para cumprir a parte de vocês. Aqui o ser humano ele vai recebendo que o padre está dizendo várias vezes, muitos colocam no comentário, eu fico feliz, Deus ali no Pentateuco ele deseja formar um povo, escolher um povo, formar um povo, e ele deseja dar identidade para o povo. Esses capítulos são o coração dessa identidade que o povo hebreu, o povo judeu, eles vão tendo para os diferenciar dos outros povos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, vamos adiante, e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.